Efésios 6. Lembrando que nós falamos, nosso texto base é 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Não precisa você abrir na sua Bíblia, mas é para você lembrar daquilo que nós estamos falando. Que o versículo diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo o quê? A carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para fazer o quê? Para a destruição das fortalezas. E nós temos aprendido esses domingos sobre as armas que estão à nossa disposição. E para que nós temos que usar essas armas? Para destruir o quê? As fortalezas. Você lembra o que são as fortalezas? Não? Se lembra? Nós vamos estudar mais um pouquinho hoje sobre essas fortalezas que tentam, às vezes, nos aprisionar. Situações que tentam, às vezes, nos abater, nos colocar cada vez mais para baixo, são as influências do mundo, as coisas que nos tiram daquilo que Deus quer para cada um de nós, que tiram o nosso pensamento do centro e da vontade do querer de Deus. E nós temos que estar sempre atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E aí em Efésios capítulo 6, que você abriu no versículo 13 em diante, ele diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais bem, ficais firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestida, a couraça, da o quê? Da justiça. Você sabe o que é uma couraça? Sabe o que é esse tipo de armadura? Tem na tela aí? Você colocou e o pastor Carlos colocou de manhã? Tem aí? Vê se tem. Para quem não sabe, para quem não entende, para quem não compreende, o pastor Carlos até colocou na imagem de manhã, está aí, ó. Para você que não entende, essa é a couraça, que ele faz o quê? Proteger. Protege o quê? Seus órgãos vitais ali. Proteger o coração, ali proteger do quê? De tudo aquilo que possa vir contra as pessoas, contra o soldado, contra o guerreiro. Ele protege, é uma armadura para proteger cada guerreiro. E nós temos que estar assim, por vestido a couraça da justiça, estar protegido daquilo que eventualmente pode tentar nos atingir. Eu sempre falo aqui nos meus cultos, você sabe disso, você que já está acostumado às minhas pregações, eu sempre falo que o diabo vai sempre tentar fazer alguma coisa para tentar lhe atingir. Mas eu sempre falo que ele pode fazer o quê? Apenas tentar. Ele vai tentar, não vai? Vai ou não vai? Ele vai tentar. Mas ele vai conseguir? Não vai conseguir. Porque você está sempre o quê? Firme na palavra de Deus. Quando você está disposto, eu estou continuando firme com Deus. Quando eu estou firme com Deus, eu estou o quê? Protegido. Nada pode me abater, nada pode me abalar, porque eu estou guardado. É isso porque ele fala de vestir essa couraça, para você estar protegido. E você vê que ela protege ali as situações. Você vê que ela protege principalmente ali o coração. Porque você imaginar uma espada que entra no coração, já não existe mais nada. É morte, na certa. Mas tem muitas pessoas que não estão morrendo por espadas, mas estão morrendo por causa de pensamentos, por causa de situações, por causa de pessoas que fizeram algum mal. Não atingiu fisicamente, não cortou nada, não despedaçou nada, a não ser o coração. Muitas pessoas estão perdidas com o coração amargurado, chateado, triste, abatidas, porque estão vivendo desta maneira. Você lembra que diz lá em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. A importância de nós estarmos guardados com Deus, estarmos revestidos da couraça da fé, porque nós vamos estar firmes. Ele nos quer firmes. Não adianta nada nós chegarmos aqui, você lembra que nós estudamos semana passada, sobre aqueles que somente ouvem a palavra, aqueles que somente pegam a palavra, mas não semeia ela numa terra boa,
mas você vê que ele somente dá fruto aonde existe uma terra boa. E se o nosso coração for uma terra boa, ali será grandes coisas para nós. Mas se for uma terra ruim, uma terra amarga, uma terra que tem pensamentos, somente pensamentos ruins, você só pensa coisas ruins, então você não está guardando o quê? O seu coração. Você não colocou diante de Deus a sua vida. Porque é do coração que nascem os desejos, as intenções, aquilo que vem na nossa mente, as decisões. Também vem a fé, mas também pode vir a incredulidade. É aquilo que nós temos fé de acreditar que Deus pode fazer, ou aquilo que nós estamos incrédulos em talvez entender de realmente aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Aquilo que nós entendemos que Deus irá fazer, ou naquilo que nós duvidamos, se Deus irá fazer ou não. E quando a dúvida bate no nosso coração, quando nós começamos a duvidar de certas coisas, é o que? São as fortalezas. Lembra das fortalezas que nos aprisionam? Nós começamos a duvidar. Nós começamos a pensar que isso não é coisa de Deus, que isso não tem nada a ver comigo, porque as coisas não vão para frente, porque eu estou continuando pensando dessa maneira. Eu continuo pensando que as coisas não vão para frente, mas eu quero que as coisas vá. Todos nós queremos, não queremos? Nós queremos que as coisas melhorem, nós pensamos num futuro melhor, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós pensamos às vezes somente nas coisas ruins. Nas coisas ruins que nos cercam. Nas situações que vêm para tentar nos desanimar. Mas lembre-se, se você não estiver revestido dessa couraça da justiça, dessa armadura de Deus sobre a sua vida, olha, de nada vai poder adiantar. Porque um guerreiro, um homem ou uma mulher que está firme na palavra de Deus, firme no propósito de Deus, está totalmente revestido daquilo que ela precisa para vencer. O que você precisa para vencer? É a sua fé. A sua fé que tem que estar dentro aonde? Do seu coração. Porque sem a fé você não vai conseguir vencer. Sem a fé nós não conseguimos nem caminhar. Nós podemos buscar outras coisas, outras situações, menos aquilo que Deus tem para nós, porque daquilo que Deus tem para nós, nós vamos precisar da fé. É a fé que nos faz caminhar, a fé que nos faz retroceder. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você tem uma promessa de Deus para a sua casa, primeiramente, proteja o seu coração. Proteja o seu coração daquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito. Proteja o seu coração do que as pessoas vão dizer a respeito da sua família. Porque parece que quanto mais você pensa em orar pelos seus, parece que mais coisas acontecem, mais às vezes as pessoas, chega uma pessoa que você nem conhece para falar de um filho seu, para falar do seu pai, da sua mãe, de quem quer que seja, justamente para fazer o quê? Abalar a sua fé em Deus. Você começa a guardar sentimentos, situações no seu coração, que isso te afasta do caminho de Deus. Uma mulher que ora pelo seu marido, ela está orando porque ela quer ver o seu casamento sendo restaurado. O seu casamento às vezes está quebrado. E Jesus está querendo que você que você restaure isso. E você ora a Deus, fica firme com Deus. Mas você começou a ouvir fulana, porque a fulana conheceu ele, e a fulana fala isso, fala aquilo, a fulana fala que não tem mais jeito. Você começa a fazer o quê? Duvidar no seu coração que é isso realmente que Deus quer para você. Você começa a duvidar no seu coração que é isso que Deus quer que você restaure o seu casamento. Você começa a dar ouvido às outras coisas, criar fortaleza na sua vida e deixa de ouvir a voz de Deus no seu coração. Por isso que ele está falando, olha, vista-se. Vista-se, porque se você quer que Deus faça justiça na sua vida, se você quer que Deus faça justiça na sua família,
Se você quer estar protegido por Deus, você primeiramente vai ter que guardar o seu coração. Guardar do seu coração daquilo que as pessoas possam vir falar contra você. Pessoas têm situações que às vezes vêm somente para tentar te abalar. Vem pessoas até você está com projetos em dia, pensamentos grandiosos, pensamentos de coisas boas, você pensa situações boas, mas vem alguém perto de você e fala, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Tentando afetar, o inimigo tentando afetar o que? Primeiramente, o seu coração. Porque ele começa a afetar a sua fé. Quando você perde a fé em Deus, você perde a esperança em Deus, você está deixando aquilo, é uma semente. E aquela semente está numa terra ruim. Mas uma semente ruim, numa terra ruim, ela produz coisas ruins. Vai continuar produzindo coisas ruins para você. Pensamentos negativos, eu não consigo, eu não posso fazer, quem sou eu na fila do pão? Não é isso que as pessoas falam? Quem é você na fila do pão? Você chegou agora, você vai fazer isso? Quem é você para tentar fazer uma coisa dessa? Quem é você para tentar conseguir chegar a esse ponto, a esse objetivo? Se você não estiver guardado, com seu coração guardado, confiando em Deus, você vê que ele fala, olha, você vai tomar a armadura de Deus, e a armadura de Deus cabe perfeitamente para você. Não é a armadura dos outros. Você lembra quando Davi tentou usar a armadura de Saul? Lembra? Davi estava disposto para matar um gigante. Ele falou, olha, não tem homem em Israel para deter esse gigante. Se não tem, lá vou eu. Eu quero. Esse gigante irá cair. Ele vai cair diante do Senhor, no nome do Senhor. Então esse gigante não vai resistir. Saul, eu vou. Primeira coisa que Saul tenta fazer é o quê? Pegar a sua armadura, a sua proteção, sua couraça e dar para quem? Para Davi. O que Davi fez? Falou, olha, isso não serve para mim. Não cabe em mim. Porque Davi já estava protegido por quem? Por Deus. Davi já estava revestido da sua couraça, da fé, da justiça. Ele sabia que Deus era com ele e que Deus não ia abandonar ele mesmo nos momentos difíceis. Mesmo que ele tivesse que derrotar um gigante, ele estaria pronto para derrotar esse gigante. Porque ele já estava revestido. Ele já estava firme, ele não precisava de armadura de outras pessoas, ele não precisava de ouvir o que as outras pessoas tinham a dizer, ele precisava somente enfrentar esse gigante. Ele não precisava de outras situações, ele precisava de apenas que Saul pudesse liberar ele. Somente Saul podia liberar ele, liberou, eu vou lá e vou deter esse gigante. Esse filisteu irá cair, porque eu estou com quem? Eu estou com Deus no meu coração, eu tenho a fé em Deus, eu creio em Deus, não é o que as pessoas vão dizer de mim, não é que vão dizer que eu sou o menor da minha casa, que eu sou pequeno, não, vão dizer porque Deus está comigo. E Davi começa depois a ser conhecido como matador de gigantes. O jovem que não tinha medo, o jovem que partia para cima, o jovem que não se amedrontou diante de um gigante filisteu, porque ele estava o quê? Revestido, ele estava firme, ele acreditava que ele iria vencer, e ele foi lá e fez o quê? Venceu. Você sabe, já viu a história de Davi? Você sabe por que ele pegou as 5 pedrinhas? Lembra que a Bíblia diz que ele pegou 5 pedras. Você sabe por que as 5 pedras? Sabe? Não? Havia um gigante, Golias, não existia um gigante Golias? E ele precisou somente de uma pedra para matar o gigante, não foi? Então você pensa, por que as outras 4? Para quem não sabe, Golias tinha 4 irmãos, gigantes também. Se alguma coisa acontecesse, Davi estaria o quê? Pronto. Você imagina um jovem que tomava conta das ovelhas de seu pai. Ele estava ali, tomando conta, até que Samuel chega e fala, olha Jessé, Deus mandou aqui para ungir seu filho.
Não falou qual. Ele começou achando que era o mais bonito, maior, o que já fazia parte do exército, que já sabia lutar. Era esse? Não. Até que ele descobriu que era o menor da casa de Jessé. Aquele que cuidava das malhadas do seu pai, das suas ovelhas, e estavam lá, e ele vai chamando a chamar Davi, e unge Davi. Porque Davi era um homem valente, tinha fé. Era um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa interessante de você entender e compreender que quando o seu coração está voltado para Deus, você está revestido com a couraça da justiça, você está protegendo a si mesmo e Deus te protege. Você não cria fortaleza, muito pelo contrário, você destrói fortalezas. E esse menino, esse jovem, chega, fica sabendo, vai levar mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, contra o filisteu. E esse jovem veio da Golias. Ele decide, então, acabar com a felicidade daquele filisteu. E além disso, ainda leva ainda mais 4 pedras para caso seus irmãos pudessem vir se vingar. Então você pensa que esse menino, esse jovem, não era nem um pouco normal, não era isso? Vamos pensar com a nossa cabeça, tira a fé de lado, olhando para nossos olhos humanos, ele era um menino normal? Não era normal, não era um jovem normal. Davi ali estava no final da sua adolescência, algo assim, nesse tipo. Mas você vê que não era muito normal. Ora, aquele jovem, além de ainda lá tentar ir contra Golias, ainda estava preparado para que se a coisa piorasse, viesse mais, ele estava pronto. Muitos de nós, às vezes, não estamos prontos para se enfrentar situações na nossa vida. Porque nós não temos o quê? A fé, a confiança que Deus vai estar conosco. Davi sabia, em seu coração estava protegido, ele sabia que Deus estaria com ele. Não há nada que ele pudesse fazer contra, mas ele sabia que Deus iria proteger ele, porque ele estava firme com o seu coração voltado para Deus. Quando nós estamos com o nosso coração voltado para Deus, protegidos com a justiça de Deus, ora, nada e nenhum mal pode lhe atingir, porque Deus é o seu escudo, é Ele a sua fortaleza, é Ele que vai te proteger. Não é fortaleza que você está criando na sua mente, não. É a própria fortaleza do Senhor que te protege e te guia. Mas nós temos que estar firmados com Deus. Quer ver algo interessante? Lá em Números 13, abrem na sua Bíblia, nós vimos de Davi, um homem que venceu o gigante. Vamos ver outros casos aqui hoje. Números 13. Números, capítulo 13, lá no início da Bíblia. Já acharam? Moisés manda 12 homens espiar a terra. A terra da promessa, não era a terra da promessa? A terra que mandava leite e mel. A terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes daria. E o povo tinha uma promessa de Deus no seu coração, não tinha? Tinha. Uma promessa de Deus. Olha, vocês vão conquistar aquela terra. Primeiro, Deus os livra do Egito. Deus tira eles da mão de Faraó. Você lembra das pragas que aconteceram no Egito? Deus abre o mar vermelho, o povo passa seco, o povo festeja, o povo continua a sua caminhada no deserto. Deus manda um maná do céu para os alimentar. Deus continua sempre cuidando do seu povo. Certo? Você lembra disso? Chegou a certo ponto dessa caminhada, que eles chegaram na terra, eles viram aquela terra longe. E Moisés fala, olha, vai lá, 12 espias.
12 homens, um de cada tribo, para averiguar aquela terra, para saber o que nós vamos fazer, o que nós temos que fazer para conquistar aquela terra. Mas o povo voltou. O povo volta daquela expiação. O povo vê aquilo que aconteceu, que tinha na terra. E no versículo 25, números 13, ele fala: depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Foram 40 dias espiando aquela terra que manava leite e mel. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: olha, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é o quê? É poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do sul, e os heteus, jebuseus e amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam a pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os olhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Então você vê que aqui também tinham gigantes, não tinham gigantes? Tinham gigantes. Era a terra que manava leite e mel. Que coisa maravilhosa. Então a promessa estava perto, a promessa estava ali já aos seus olhos, eles já estavam vendo as coisas maravilhosas que tinham ali. Era uma terra que realmente mandava leite e mel. Então estava tudo pronto. Olha que coisa maravilhosa. Deus prometeu uma terra que mandava leite e mel. Nos direcionou até aqui. Nos tirou da terra do Egito. Nos tirou das mãos de Faraó. Olha, nos fez seus filhos. Nós não somos mais escravos de Faraó. Muito pelo contrário, agora nós somos servos de Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Coisa boa do céu, não é coisa boa? Coisa maravilhosa. E nós chegamos até esse ponto. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guiado. Olha que coisa. Durante o dia tem uma nuvem nos protegendo, e durante a noite tem uma grande coluna de fogo também nos protegendo, para nos guiar, nos iluminando. Olha que coisa maravilhosa que Deus tem feito por nós. Coisa boa do céu. Aí chega a terra. Estou vendo ela. Manda 12 espias. Eles vêm depois, olha, 40 dias depois, eles espiaram a terra toda, viram coisas maravilhosas. Trouxeram do seu fruto. Falou: olha, verdadeiramente, é uma terra que mana leite e mel. Então Deus estava cumprindo o quê? A sua promessa. Então aquilo que Deus falou era algo verdadeiro. Por mais que talvez muitos ali duvidavam, você vê que eles não podiam duvidar da palavra de Deus. A terra mana leite e mel. Olha, é uma terra maravilhosa. Nunca vimos algo desse tipo. É uma terra sublime, coisas, olha, espetaculares acontecem ali. Só, porém, todavia, entretanto, lembra que eu já falei para você, toda vez que tiver isso na Bíblia, preste mais atenção. Mas lá tem um probleminha. Tem uma situação que nós vamos ter que enfrentar e olha, eu não sei se isso vale tanta pena. Porque, olha, tudo bem que é a promessa de Deus, é a promessa, né? Mas, olha, pensando bem assim, lá tem os amalequitas, os jebuseus, não, olha, fala a verdade para o senhor. É problema atrás de problema, é situação atrás de situação. Olha,
lá habita também um povo muito poderoso. Quem tirou eles do Egito? Foi Deus, não foi? Deus é poderoso? Deus é poderoso. Todo mundo aqui concorda que Deus é poderoso. E não tem nada que chegue perto ao poder de Deus. Todos nós sabemos, não sabemos? E esse povo foi tirado do Egito, uma escravidão de mais de 400 anos. Olha que coisa que Deus já tinha feito. Eles já tinham visto as pragas que aconteceram no Egito, tudo que aconteceu. Eles viram aos seus olhos o mar vermelho se abrir. Eles viram o maná descer do céu. Eles viram coisas maravilhosas. Mas o seu coração estava protegido. Eles estavam vestidos da couraça da justiça. Não, né? Na primeira situação, olha, além de ser uma terra que tem um povo poderoso, e também ali vimos filhos de Anak, aqueles gigantes, porque a nossos olhos, ele olhando para nós, são grandiosos, e nós parecemos gafanhoto perto dele, tamanho que nós somos pequenos. Mas você pode pensar assim, eu posso ser pequeno, mas o Deus que está dentro de mim, o Deus que faz justiça, o Deus que me prometeu que irá cumprir a sua promessa, Ele é grande, Ele é poderoso. Nenhum mal pode lhe atingir, nenhum mal vai poder tirar a promessa dEle da minha vida. Então eu tenho que confiar na promessa. Você vê que Caleb, um homem valente, foi um que foi espiar. Na hora ele fez calar o povo perante Moisés e disse, olha, subamos animosamente, vamos subir felizes, porque a terra é nossa. Caleb estava ali, firme, pronto. Caleb e Josué, diante daquele povo, estava ali, olha, vamos conquistar. Nós vamos lá, nós vamos vencer, não há nada que pode me parar, não há nada que pode nos deter, porque Deus está ao nosso lado, eles já conheciam a grandeza de Deus. Mas, novamente, o que fez os homens? Olha, eu sei que o seu discurso é bom. Já imaginou Davi? Davi também ia enfrentar os gigantes, nós falamos de Davi. Imagina os irmãos dele vendo ele falando, não, eu vou lutar contra esse gigante. O irmão dele falou, meu querido, volta lá para o seu pai, volta lá para o seu rebanho, volta lá para o que você estava fazendo, aqui não é para você não. Do mesmo jeito, da mesma situação. Só que Davi estava fazendo o quê? Ele já estava revestido do poder de Deus. Ele já conhecia aquilo, que ele era um homem já segundo o coração de Deus. Tinha os seus erros? Tinha os erros. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Se você conhece o Deus, se você se reveste do poder de Deus na sua vida, nada, nenhum mal vai poder atingir, muito menos lhe desanimar. Porque ali estava pronto. A promessa estava logo à frente. Coisas grandiosas já tinham acontecido. Faltava pouco. Mas aquele povo preferiu, ao invés de ouvir Caleb, que estava animado, estava pronto, estava prontinho para fazer aquilo que Deus havia prometido, o povo decidiu escutar os outros homens. Porque eles falaram, olha, é difícil, é complicado. É assim que nós estamos às vezes. Em vez de escutar aquela pessoa que falou, olha, fulano, vamos, eu acredito em você. Vamos para frente, vamos para cima. Nós vamos ir. Aí chega uma pessoa e fala, olha, você reparou que às vezes nós temos mais situações, às vezes, que nós ligamos mais porque a pessoa diz a nosso respeito de coisas ruins do que de coisas boas? Às vezes a pessoa falou assim para você, você é um fracassado. Aí você pensa assim, é verdade. Olhando bem o que a mulher está falando ali, se o homem está falando, é verdade. Eu sou um fracassado mesmo. A outra pessoa chega e fala logo depois, olha, nunca vi alguém como você. Você realmente é uma pessoa que luta, você é um guerreiro. Aí você fala assim, eu? Não, eu não sou assim não. Porque a nossa tendência é sempre nos jogar cada vez mais para baixo. Situações que vão cada vez mais nos colocar para baixo. A nossa tendência é sempre ouvir as coisas ruins, em vez de ouvir o quê? Ao invés de ouvir aquilo que Deus disse
a nosso respeito, aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, que nós somos mais do que vencedores por meio de Deus, por meio de Jesus, que nós podemos confiar nele, que ele é por nós. Se ele é por nós, quem será contra nós? E nós temos que confiar nisso. Nós temos que entender, quando nós estamos revestidos desse poder de Deus, que está revestindo-nos, nós entendemos que nenhum mal pode nos atingir. Nada vai poder nos deter, nada vai poder nos parar, porque nossa confiança, nossa esperança continua firme no Senhor. Mas nós temos que entender e não dar ouvidos às coisas ruins, porque quando nós começamos a ouvir situações, é que nós começamos a desanimar. Os 10 espias foram lá nessa terra e olharam os gigantes. Mas você vê que Caleb olhava somente para a promessa. A promessa era para ir conquistar a terra que emanava leite e mel, e aquela terra está na frente deles agora, então estava pronto. Essa é a diferença de quem tem fé e de quem não tem fé, de quem é incrédulo. Na primeira situação adversa, nós damos para trás, nós recuamos, nós desistimos, nós começamos a pensar outras situações, menos aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos 8. Então nós temos que confiar em Deus, entender e compreender aquilo que Ele quer de cada um de nós. É mais uma arma para nós estarmos o quê? Revestidos dEle, confiando nele, sabendo que Ele é o nosso escudo, sabendo que Ele é a nossa fortaleza, e não há nada que o inimigo possa falar para nos deter, porque nós estamos confiando nele, nós estamos revestidos da sua justiça. E Deus é justo. Ele sabe enquanto você está lutando, Ele sabe o quanto você está ali com fé, com ousadia. Talvez Davi chegasse lá no ponto e todo mundo olhar para Davi e falar assim: esse jovem que vai nos representar, é ele que vai nos representar, é ele que vai lutar por nós. Aos olhos humanos, é somente você. Mas quando vocês abrem os olhos espirituais, e nós vemos que nós andamos segundo a carne, mas as armas da nossa milícia não são carnais. As armas são o quê? Espirituais. Aos olhos humanos você está vendo somente você. Mas aos olhos espirituais você está vendo um Deus glorioso que está junto com você. Que nada vai poder te abalar, que nada vai poder te afligir. Não permita que a incredulidade destrua aquilo que Deus lhe prometeu. Não permita. Muito pelo contrário. Continue firme acreditando na promessa de Deus. É ela que te sustenta, é ela que te mantém em pé. Então continue firme na fé em Deus. Se revista da justiça dEle. Coloca dentro de você essa couraça da fé, da justiça, e tenha certeza que Deus é com você. Não se abale mediante aos problemas. Não se abale mediante as situações. A promessa está aí, ela vai se cumprir, porque Deus diz que ela não volta para Ele vazia. A palavra de Deus tem que se cumprir na minha e na sua vida. E ela irá se cumprir quando o quê? Quando eu me colocar à disposição. Davi estava pronto. Ali estava o gigante. Ninguém se colocou à disposição. Ali tinham homens. Nem Saul se colocou à disposição. Nem Jonathan se colocou à disposição. Ninguém se colocou à disposição. Nem o irmão mais velho de Davi, lá bonito, olha, se colocou à disposição. Mas o gigante estava ali. Mas Davi se coloca à disposição. Quando você se coloca à frente, crendo, tendo fé em Deus, tendo ousadia de Deus, as promessas dele se cumprem na sua vida. Davi tinha ungido para ser o quê? Para ser rei. Ali foi o primeiro passo que ele deu para se chegar ao ponto da promessa que Deus havia lhe dado. Ele começou ali. Ele tinha fé.
Ele tinha confiança em Deus. Se você quer que se cumpra na sua vida as promessas de Deus, entenda e compreenda que você vai passar por situações, irá enfrentar gigantes, mas se revista da couraça da justiça e vai para cima. Não desanima, não tenha medo das situações adversas, muito pelo contrário, tenha coragem, porque você sabe que Deus está com você. Você está revestido do poder de Deus na sua vida. Aos olhos humanos, é somente a Maria, somente o João. Mas aos olhos espirituais, você que está com as armas de Deus, protegido e pronto para vencer o inimigo. Se você entender e compreender isso, a sua vida não será mais a mesma. Porque Deus quer que todos nós possamos entender aquilo que Ele tem para cada um de nós. Como eu falei antes, tem pessoas que preferem ouvir situações que te afastam de Deus, situações que te colocam para baixo, do que ouvir aquilo que Deus fala a seu respeito. Lembra da semente? Se ela estiver em uma terra boa, ela o quê? Ela frutifica. Seja essa terra boa de Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Confia nele. Entenda e compreenda que a promessa de Deus continua diante de você. Você vai lutar, você vai se revestir da couraça da justiça, você vai se proteger com ela, você vai estar pronto para vencer, você vai estar pronto para batalhar, pronto para não desistir quando vier a primeira situação adversa. Se você estiver pronto, tenha certeza que Deus está com você. A situação você irá vencer, porque Deus está ao seu lado. Ele está te protegendo, Ele está te guiando, Ele estará te fortalecendo. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos entender e compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Davi era só um jovem, aquele povo nem tanto, mas enfrentava os mesmos desafios. Situações adversas, problemas, coisas ruins. Mas para você chegar aonde você tem que chegar, você vai ter que enfrentar situações adversas. Você vai ter que enfrentar situações que talvez você não goste. Mas hoje Deus te chama. Hoje Deus te chama, Ele te mostra que Ele é justo, que nele há justiça e que nele você irá vencer. Mas coloque a sua fé e a sua esperança em Deus. Acredite, tenha fé, tenha ousadia para vencer. Porque às vezes o gigante é grande mesmo, é coisa muito grande. É uma situação muito grande, é um problema muito grande. Não há nada maior do que o seu Deus. Acredite, tenha fé, tenha ousadia para vencer. Tenha ousadia para enfrentar os obstáculos. Suba, como Caleb diz, animosamente, feliz, sabendo que Deus está com você e nenhum mal vai poder lhe atingir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?